na presença de Deus. Nós estamos aqui nesse momento diante da palavra. A palavra de Deus vai ser semeada agora e o seu coração é a terra boa. Eu queria que nesse momento você dissesse para o Senhor assim: faça a sua oração da maneira mais simples, do seu jeito, do seu modo, mas diga a Deus que o seu coração está preparado para essa palavra. Fala com Deus nesse momento, irmão. Abra o seu coração e diga para Ele que você quer receber essa palavra. Que Ele pode falar ao seu coração, que você está disposto a ouvir essa voz, que vai fazer a diferença na sua vida a partir de agora, vai fazer a diferença na sua vida, na sua família, na sua história. Pai, eu oro pela Tua igreja nesse momento. Quantas pessoas estão aqui essa noite que o Senhor trouxe para Te ouvir? Ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do céu. Não tem nada a ver conosco, Pai. Tem a ver com o Teu propósito, tem a ver com a Tua vontade, tem a ver com o Teu coração. E o Senhor ama cada um desses que entraram aqui, porque é um grande privilégio, Deus, poder ouvir a Tua voz. Nesse momento eu abençoo cada família aqui representada, cada pessoa que entrou aqui nessa noite, que possa receber uma bênção especial, que possa sentir a presença do Espírito Santo, que possa receber, Deus, da parte do Senhor, algo transformador em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, fala assim: você é uma bênção de Deus aqui. Enquanto isso, pode sentar. Irmãos, Deus tem feito tanta coisa tremenda aqui no nosso meio. A Liliane pediu para dar esse testemunho aqui. E gente que conhece ela há bastante tempo sabe o quanto é difícil lutar contra essa doença. E não só contra essa, mas Deus, Ele é poderoso, irmãos. E Ele ainda tem curado, Ele ainda tem transformado, Ele ainda tem feito milagres no nosso meio. E vendo ela contar esse testemunho aqui, o Espírito Santo vem confirmando a palavra dessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago. Abra aí em Tiago, no capítulo 4, verso de número 13. Tiago, capítulo 4, verso de número 13. É um texto bem conhecido. E eu quero que todos dêem bastante atenção nesse momento. Nós vamos ler assim, pausadamente, para a gente compreender o texto. Os irmãos quiserem acompanhar aqui também na frente. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Tiago capítulo 4, verso 13. A palavra de Deus diz assim: escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para aquela cidade e passaremos um ano ali e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a este é mau. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, em algumas traduções, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando ou comete pecado. Até aqui, amém? Abra a sua Bíblia agora em Eclesiastes.
E deixa aberto aí no capítulo 3, no verso de número 1. Só deixa aberto aí, nós vamos ler depois. Olha para cá. Assim que você abrir, dá uma olhadinha para cá. Eu pedi até um pratinho aqui para fazer uma ilustração. Na minha mão tem um bocado de areia. E o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração sobre isso aqui no culto, na hora do louvor. Falei para o Alice, corre atrás ali de um bocado de areia e traz para mim aqui. Tempo. A palavra de Deus diz que eu e você temos um tempo para passar aqui na terra. O Senhor te elegeu nele antes da fundação do mundo para um propósito. Enquanto eu estava aqui, o Espírito Santo falou no meu coração assim: o tempo está acabando. Se você tivesse recebido de Deus esse tempo aqui, irmãos, pode ser 20 anos, 30, alguns 40, 45, 60. Quanto tempo você ainda tem? Quanto tempo ainda resta, irmão? Porque a vida é passageira. Ela está passando. E vai chegar um momento que ela acaba. A vida passa rápido. Minha família está aqui hoje. Minha mãe, minha tia, meu tio. A gente estava conversando, né? Como o Ezequiel cresceu. Quando eu cheguei aqui, a Sara tinha nem um ano ainda. E a vida vai passando rápido diante dos nossos olhos. Nosso coração deseja tantas coisas e nada obtém. Nós temos tantos projetos e bons projetos, mas a maioria deles passageiros. Hoje nós alcançamos um projeto, um desses projetos, e amanhã esse projeto já não é tão importante, a gente tem outro projeto. Almeja outra coisa, alcançar, adquirir. E como você viu eu ilustrar, irmãos, o tempo está passando. O tempo está passando e a pergunta é: estamos salvos? Estamos salvos? Se você partisse hoje, você se encontrará com o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Criador de tudo que existe. Ele trouxe a existência do nada tudo. E em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Está aí comigo na palavra ou não? Há um tempo determinado por Deus. Deus não foi criado. Deus não teve um início. Deus é a origem de tudo, de todos, de tudo que há. E eu fiquei pensando, se Deus havia criado o tempo. Porque Deus está fora do tempo. Deus nunca teve um início. Pastor, mas está escrito na palavra de Deus que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Sim, mas não de si mesmo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim da criação, daquilo que Ele trouxe à existência, porque antes só estava Deus.
Deus nunca teve falta de nada, Ele não tinha necessidade, não tem nada na criação que pudesse acrescentar alguma coisa a Deus. Deus nunca precisou de anjos, de adoração. Deus já era perfeito na sua plenitude na eternidade. Mas um propósito lindo da parte de Deus, Deus decide criar eu e você, e todas as outras coisas, dando o privilégio de você poder se relacionar com Ele, de você poder conhecer a Deus. E a vida é maravilhosa, diga, a vida é maravilhosa. Há um fôlego dentro de você, irmão. Deus deu início à sua vida. O start, quando a sua mãe deu à luz, a sensação é que a vida começou ali. Mas como eu disse em Efésios, no capítulo 1, verso 4, fala que Deus te elegeu nele, ou seja, Ele sonhou com você antes da criação do mundo. Você já era um plano de Deus antes de Deus criar qualquer coisa. E é tremendo porque fala assim, que a mulher deu à luz, deu a luz. Em Gênesis no capítulo 1 fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse versículo é uma introdução. E ele coloca um ponto, igual uma redação. É uma introdução. No princípio Deus criou os céus e a terra, englobando de Gênesis a Apocalipse. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Naquele dia que Deus disse, haja luz e houve luz, a palavra de Deus diz que Deus separou a luz das trevas, e aí foi o primeiro dia. Deu-se início ao tempo, a primeira manhã e a primeira tarde, a primeira noite. O tempo começou. Você ainda não estava aqui, mas Adão começou esse projeto. Só que lá no Éden, irmão, Deus tinha um propósito para que todos nós fôssemos perfeitos na presença de Deus. Você estava em Deus. Deus colocou você em Adão. Você nasceria no tempo projetado por Deus, na data exata que você nasceu. Deus não improvisou com ninguém aqui. Você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito na vida de cada ser humano que nasceu na face da terra. Só que esse projeto não começou quando a mãe deu à luz. Foi quando, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um projeto tremendo na sua vida. E desde então, as coisas começaram a dar errado no Éden. Quando Adão decidiu ser independente de Deus. Quando Adão decidiu que ele poderia governar sua própria vida. Em Tiago nós lemos aqui que muitos de nós temos esse orgulho, essa pretensão, essa sensação, ainda que por um pouco de tempo, que você tem um controle da sua própria vida, que amanhã você vai fazer um determinado negócio, que daqui um mês, daqui um ano, e a gente está cheio de projetos, todos nós fazemos isso. Esse Tiago aqui, irmão, ele não é o discípulo. Esse Tiago é o irmão de Jesus, filho de José e Maria. Daquele que nasceu depois, se converteu depois da ressurreição de Jesus. E ele nessa carta que ele escreve, olha, não digam que hoje ou amanhã faremos isso ou aquilo, mas diga assim, se o Senhor quiser, viveremos. Nenhum de vocês aqui essa noite sabe em que momento a sua vida vai acabar, em que momento a sua vida vai passar. Mas nós temos uma única convicção, que ela vai terminar. Quando você nasceu, o mundo estava perdido. Porque Adão pecou, e toda pessoa que saía da carne de Adão, cada filho que saía de Adão, já nascia inclinado a pecar.
já nasci inclinado a não obedecer a Deus, a não conhecer a Deus, e Deus se afasta. Ele expulsa o homem do jardim. Jardim representa, Valentim, intimidade, relacionamento. E aí você nasce, irmão, e o mundo está perdido. E você, como que tateando, começa agora a correr atrás da sua vida. Meio que tateando, procurando um sentido, algo que te faça ter prazer em existir. E a gente não encontra. E por mais que você talvez tenha encontrado Jesus, e hoje você se considera cristão, evangélico, ou o que quer que seja. Seja sincero, existe um profundo vazio dentro de você. Uma sensação que você ainda está faminto pelo sentido da sua existência. Quantos estão aqui comigo essa noite? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 7, olha o que diz aí. O texto está dizendo assim, irmãos: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Você não tem um controle, irmão. Você não tem o controle da vida, você não tem um controle, por quê? Porque o seu corpo está se degradando. Ele está se autodestruindo. O seu corpo, ele está envelhecendo. O pecado gerou isso. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, irmão. Todos os dias você está morrendo. Sabe quando você dorme, fecha os teus olhos e a sensação é que deu um pause, deu um desliga, e no outro dia você abre os olhos, e muitos aqui nem agradecem a Deus por ter aberto os olhos mais uma vez, mas você abre os teus olhos e começa a viver mais um dia, e depois você dorme de novo e dá um pause, desliga de novo. Você sabe o que é o sono, irmão? O sono é uma pequena morte. O sono é uma representação, é uma figura. É onde acaba. É onde se desliga. E a gente sonha, a gente tem pesadelos. E é tudo uma figura da eternidade, porque a palavra de Deus diz que depois que o homem morre, ele estará perante o tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que fez, de bom ou de mal. E como eu disse, o tempo está acabando, e será que nós estamos salvos? Pergunta a pessoa que está perto de você: você está salvo? Salvo. Salvo de quê, pastor? Quem conhece algum super-herói? Lembra do Superman? Eu gosto daquele bem antigo mesmo. Ele salvava quem? Quem estava em perigo. Um herói, ele não salva ninguém que não está em perigo, irmão. O Batman salva quem? Quem está em perigo. Cada herói foi levantado na terra para salvar alguém que está correndo algum determinado perigo. E Jesus veio salvar o mundo. E eu quero dizer para você que não é do diabo. Jesus não veio salvar você do pecado. Jesus não veio salvar você do mundo. A palavra de Deus diz que Ele veio salvar você da ira do Todo-Poderoso, da ira de Deus, da vingança do Senhor. E Deus nunca sonhou em se vingar de você, irmão. Deus nunca sonhou em se vingar da humanidade, porque foi no coração de um anjo, de um querubim, que brotou o mal e se tornou inimigo de Deus. E Deus estabeleceu um juízo eterno, um juízo terrível. A coisa mais horrenda que você pode imaginar é o juízo de Deus sobre os seus inimigos. Mas o dia que Adão pecou, irmão, ele se tornou inimigo de Deus.
Porque ele olhou para aquele Criador todo-poderoso e se posicionou totalmente contra a vontade de Deus. As pessoas se levantam a mão hoje, por aí, e dizem assim: eu não acredito em Deus. Você pode não acreditar na igreja, na religião. Você pode não acreditar em homens, mas não tem como negar aquele que sustenta todas as coisas. Não tem como negar, meu irmão, que alguém começou esse negócio, e é criativo, e é poderoso, porque tudo está alinhado, tudo está extremamente alinhado no universo. Quantos seres, insetos, sabores, na natureza é uma infinidade de coisas, e coisas passageiras. Um Deus tão poderoso, irmão, que faz uma florzinha nascer no meio da floresta, onde não vai ter nenhum observador, e ela ali nasce, e ela ali morre, e ele sustenta a vida. O ateu levanta a mão e diz: eu não acredito em Deus, mas a mão dele está sustentada pela força do Todo-Poderoso. Porque o Senhor, Ele liberou uma palavra de vida, e as pessoas nasceram, só que nasceram mortas espirituais, são como zumbis. As pessoas levantam, trabalham, estudam. A alma é a vida que está nesse corpo, mas o espírito está cego, está morto, e é aí que está a fome de Deus, e é aí que você, sabe, está sem sentido na sua vida. É o espírito que está clamando o Criador. Ele quer voltar para casa, ele quer voltar para a origem. A vida está no corpo e você está vivendo. Mas um dia a palavra de Deus diz que o tempo acaba, e num piscar de olho, aquele que estava aqui talvez sentado do seu lado, a alma sai do corpo, e não é uma alma penada, a alma é a vida, e a vida sai. Se você já foi num velório, você já se deparou com uma matéria, com um corpo ali totalmente inanimado, e você pega e chama aquela pessoa. Você conheceu, você conversou, você viveu emoções, era uma pessoa querida, você mexe com ela, chama ela, mas ela não responde. Por quê? Porque a alma se foi. Só está a matéria, só está o corpo físico, que voltará ao pó. Que voltará ao pó. Um dia Adão foi pó, Deus moldou Adão e soprou. Adão se tornou uma alma vivente, e Deus colocou um espírito. O espírito é a personalidade. Sabe, quando eu falo assim, Andriele, quando eu falo assim, João, eu estou falando com o espírito que está dentro do corpo. O corpo está envelhecendo, mas um dia o Senhor voltará, e Deus bradará: ressuscitem os mortos. E a palavra de Deus diz que o mar entregará os seus mortos. As pessoas comparecerão diante do tribunal de Cristo, e lá estará eu e você, lá estará Davi, lá estará Paulo, lá estará todos os homens que pisaram na terra, diante do trono do Criador. A palavra de Deus diz que é um trono branco, santo, santo, santo. Aquele que se assenta no trono, irmão, naquele grande dia julgará as nações. A palavra de Deus diz em Apocalipse, que abrirão livros, e o livro da vida. No dia que abrir os livros, isso é como num piscar de olhos, é algo extraordinário que está além do nosso entendimento. Mas a palavra de Deus diz que o livro da tua história será contado. Ele começará pelo início, e deu à luz, e nasceu o menino, e nasceu a Talita, e nasceu a Camila, e nasceu a Sâmera. E cada segundo e milésimo de segundo que você viveu, que você pensou, será contado diante de todos, diante dos anjos, diante dos demônios. Toda a tua história será revelada naquele dia, como está escrito: não há nada oculto que não há de ser revelado.
A palavra de Deus diz que nesse momento, as pessoas cairão desesperadas e confessarão. Toda língua confessará que o Senhor é Deus, todo joelho se dobrará diante desse Criador. Um pouco antes desse evento, a palavra de Deus diz que muitos vão gritar aos montes: caia sobre nós, porque é chegado o grande dia da ira de Deus. Todos que pecaram estarão diante do trono de Deus para ser julgado. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você já pecou? Então fala assim: eu tenho que te contar um negócio. Você vai estar lá. Tua história vai ser contada. Não tem nada, pastor, mas os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Deus se esqueceu, mas a tua história está lá. Deus se esqueceu dos pecados de Pedro, mas está sendo contado aqui para cada um de nós. Deus se esqueceu dos pecados de cada um desses profetas, mas está sendo contado. Meu irmão, Davi adulterou, está sendo contada a sua história. A tua história vai ser contada naquele dia, e cada segundo que passamos na terra fará toda a diferença. Aleluia. E mais uma vez eu pergunto: estamos salvos? Quando uma mensagem semelhante a essa que eu estou pregando aqui essa noite foi pregada no Pentecostes, Pedro levantou e disse: este Jesus a quem vocês crucificaram, com seus pecados, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele está à destra de Deus. Ele é o Senhor. Nós crucificamos. Pastor, injustiça Adão ter pecado e eu pagar pelo pecado de Adão. Se Deus te livrasse do pecado de Adão de natureza, você pecaria com as suas próprias mãos? Porque todos os pecados excluídos foram da glória de Deus. Você que está aqui assentado essa noite, não há justiça sua diante de Deus dizer: mas eu nunca quebrei os mandamentos. Será? Pastor, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sempre obedeci os meus pais. Meu irmão, não é o tamanho do pecado, é quem foi ofendido. Eu sempre gosto desse exemplo. Hoje eu não sei se felizmente ou infelizmente está lá nosso presidente. Chega lá diante dele e dá um tapão daquele bem ajeitado, Hamilton, na fuça do presidente. O que vai acontecer com você? Vai ser difícil ou não? Pode até te matar. Talvez você não está dando muito crédito para o presidente do Brasil, então chega lá e senta a mão na fuça no presidente dos Estados Unidos, da Rússia, da China. E eu te pergunto, eles têm poder para fazer o que com você? Deixa eu pegar um bem pequenininho aqui, para ver se eu dou conta de dar um tapa na cara e não acontecer nada. Vamos ver. O Alisson. Aqui, ó. Vem cá. Vai dar nada. Quem tem coragem, irmão? Deus liberou, Deus liberou. Quem teria coragem? Irmãos, tem alguma diferença de dar um tapa na cara desse obreiro abençoado aqui e dar um tapa na cara do presidente da Rússia? Pode sentar lá. Você sabe o que acontece, irmão? Um dia os homens começaram a matar os profetas de Deus. Alguém falava: o Senhor está vindo, a ira de Deus vai se derramar sobre esse lugar. Eles falavam: pega esse cara, vamos matar esse cara. Matava o cara, pedrejava o cara, fazia o que... Um dia Deus falou: mandarei o meu filho. E Jesus veio. O próprio Deus encarnado
pisou na terra. E nós cuspimos nele. Nós arrastamos ele. Se você tivesse naquele dia, você ia gritar Barrabás, Barrabás, Barrabás. Se você tivesse lá naquele dia, você não ia ter misericórdia. Porque Jesus era um homem comum. Ele tinha características comuns. Quem olhava Jesus não diferenciava, não falava uau, porque a gente imagina que Jesus tinha os olhos azuis, cabelos loiros, e a gente sabe que isso não é verdade. Jesus era um homem de cor. Ele vivia num ambiente, numa cultura. Jesus, eu sempre falo aqui, irmão, Jesus andava muitas vezes descalço, o pé rachado, sabe, muitas vezes não tinha um desodorante, não, irmão, suado, e ele dizia: eu sou o pão da vida, eu sou a salvação. As pessoas olhavam e falavam: isso aí é nada, esse aí é o filho de José, esse aí é o filho de Maria. Mas a palavra de Deus diz que pegaram esse homem e crucificaram ele. Depois de ter machucado, esmagado Jesus, crucificaram ele. E a palavra de Deus diz que quando ele falou: está consumado, recebes, Pai, o meu espírito. A palavra de Deus diz que o véu se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu. Sabe o que aconteceu, irmão? A terra estremeceu, porque aquele que estava morto na cruz agora era o Filho de Deus. Você pode ter esbofeteado um ser humano, irmão, mas o que acontecerá com aqueles que esbofetearam o Filho? O que acontecerá com aqueles que têm esbofeteado Deus, dizendo: não, eu não aceito, o Senhor me criou, mas eu não aceito o Senhor governar na minha vida. Eu vou lá e vou fazer isso ou aquilo, sabe, eu que tomo conta da minha vida. Quem coloca o sustento da minha casa sou eu trabalho, eu estudo, eu lutei. E eu vou dizer para você, o coração está batendo dentro de você ainda, porque o Senhor é misericordioso, porque Ele te ama, porque Ele tem cuidado de você, irmão. Quem está aqui comigo, dá um glória a Deus. Não se trata de reconhecer Jesus. Não se trata de dizer: eu aceito Jesus. Se trata de colocar Jesus na sua vida no lugar que Ele deveria estar, no trono. Para muitos, Jesus é só um abençoador, aquele que cura as enfermidades, aquele que eu clamo quando está dando tudo errado na minha vida, mas logo se esquece. A sensação é que a gente está em segurança, João, porque não tem nada acontecendo. Muitos de vocês estão prosperando agora. Muitos de vocês estão com o salário abençoado, sabe, está com a saúde abençoada. Muitos de vocês estão cheios de plano, de projeto, está dando certo. Alguns talvez nem tanto. Mas uma coisa eu garanto a você: essa falsa segurança de que está tudo bem, de repente o tempo acaba, e tudo se vai, a alma sai do corpo, o corpo vai para a terra. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, como está a sua vida diante de Deus? Porque naquele dia a palavra de Deus diz que todos vão chorar, todos vão se lamentar, todos vão estremecer, todos vão temer. E todos aqui pecaram. Mas a palavra de Deus diz que aquele que confessa o Filho, que Jesus agora é o dono da sua vida, que governa a sua vida, você tem intimidade, você voltou para o jardim, o Espírito Santo mora em você, Ele te guia todos os dias, para que naquele dia Jesus te olhe, e no momento que o Pai estiver irado, dizendo: agora chegou o dia do Senhor, o dia da vingança de Deus, Jesus fala: Pai, espera, vinde, benditos. Eu te conheço, Andriele, minha filha. Você me serviu, você me honrou. Mas eu tinha pecados, Pai. Eu tinha pecado, Jesus, eu pequei tanto. Ele vai dizer: mas o meu sangue te purificou de todo pecado.
olha o nome dela, se está no livro da vida, e o anjo vai lá, e abre o livro. Está aqui, Senhor, Andriele está aqui. E você vai glorificar a Deus e vai entrar pelas portas da cidade. A palavra de Deus nós cantamos aqui. Mas muitos procurarão o seu nome e não acharão. E ele vai dizer: Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. Ele vai dizer: eu curei os enfermos. E ele vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você praticou iniquidade. Você não tinha o coração dobrado. Você era amigo da religião. Você gostava da igreja. Você gostava do pastor Regis. Você gostava da presbiteriana. Mas você não tinha intimidade comigo. Você não tinha vida comigo. Você não me temia. Você viveu tentando administrar o seu tempo e construindo coisas banais e vãs. Mas eu não sabia, Deus. Ele falou: tinha um profeta um dia que falava: o tempo está acabando. O tempo está acabando. E você, seu coração permaneceu duro. Xarabaçu de candalai. Estamos salvos? Curva sua cabeça.